Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast. Hoje eu tô com uma amiga aqui, querido, o cara que deu aula aqui na Unicorretor, tava falando aqui no off, né? Cara, que aula sensacional que você deu, Gabriel. Eu fiquei impactado, assim, pela profundidade. Você vai ver, corretor de imóveis, você que tá nos ouvindo aí, o gestor, dono de imobiliária, são tantas pessoas que nos ouvem aí, você vai perceber algo, que a comunicação do Gabriel, o que ele fala, são poucos que ensina. E é uma comunicação primordial, a que ele transmite, a mensagem que ele carrega. Então, quem tá comigo aqui? Gabriel Campodarvi. É Campodarvi mesmo, né? Tá certo. Campodarvi, certinho. É formado em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, com MBA em gestão de marcas e brand, pós-graduado em gestão de projetos, com diversas formações complementares na área de venda, neurociência, PNL, comportamento humano, encontrou na comunicação assertiva e no posicionamento pessoal a chave para transformar o potencial em realização. Também autor do best-seller Comunicação Assertiva e Habilidade Humana do século XXI, que alcançou o topo #1 da Amazon no Brasil em 3 categorias. Gabriel também atua como autor, mentor e palestrante, ajudando profissionais e marcas a se destacarem com autenticidade e impacto. Gabriel, obrigado, meu irmão, por você estar junto comigo nesse projeto aí, na Unicorretor. Obrigado aí também por você aceitar gravar esse podcast aqui. E eu tenho certeza que esse podcast aqui, que quem tá nos ouvindo aí vai aprender muita coisa hoje, né? Primeiramente, Jefferson, queria te agradecer imensamente pela confiança, pelo convite. É um prazer estar falando para o seu público, principalmente porque eu tenho meu Cresce, fui dono de imobiliária por muitos anos, sei das dores do mercado. E é um público que ele tem uma relevância tão importante, Jefferson, porque, querendo ou não, ele é um embaixador do mercado imobiliário na ponta para com o investidor. Sim. Ele tem um papel de vender confiança, vender desejo, vender segurança. Então, quanto mais a gente conseguir capacitar esse público, melhora o nosso ecossistema imobiliário. É isso mesmo. Aumenta a régua, né, Gabriel? Oh. Gabriel, eu queria já entrar logo de cara com você aqui, cara, numa pergunta, porque eu acredito assim que a comunicação ela é tudo. E você transmite algo sobre comunicação assertiva. Até na aula que você gravou, o tema principal é a comunicação assertiva. O que é isso, cara? O que é comunicação assertiva? Olha, Jefferson, até a gente estava conversando aqui antes do início do podcast. Esse é um termo que ele não existe no dicionário. Então, eu busquei algumas referências e formatei a minha. Falando de uma forma muito direta e objetiva, você se comunicar de forma assertiva, a parte de você conhecer perfeitamente a sua audiência, para quem você está comunicando, qual o seu objetivo, ou seja, o que eu quero transmitir para essa audiência, e você se posicionar de forma coerente com esses 2 elementos anteriores. Ponto. Tão simples e profundo quanto isso. Gabriel, o cara não morreu, né? Se você estiver ouvindo esse podcast, ele vai rir. Um amigo meu, cara, o cara fez teatro, você é autor também, eu vi aqui, né? E ele, no teatro, cara, ele começou a desenvolver algumas coisas na área de vendas que ele se tornou primeiro. Porque o cara que faz teatro, o cara consegue, a expansão cerebral dele aumenta, no sentido assim, de ter um posicionamento, de encenar em algumas horas, de aumentar o tom de voz, aquela coisa toda. E eu percebi, cara, que na comunicação também, ele era um pouquinho assim, mas ele começou a melhorar, fazer curso de fonoaudiólogo, de comunicação. Cara, o cara virou um avião, cara. Sabe que eu vou até te dar um dado que ele dá uma fritada no cérebro da galera, que é o seguinte. Você acredita que se a gente pegar nossa comunicação global, ou seja, todos os elementos que compõem nossa comunicação, apenas 7% é advindo do que nós falamos efetivamente? Só isso, cara. 38% é o nosso tom de voz e 55% é a nossa linguagem não verbal. Por isso que quando eu comentei sobre comunicação assertiva, a gente precisa ter uma harmonia entre o que eu tô falando, o meu tom de voz,
a minha vestimenta, o meu perfume, a minha barba, meu corte de cabelo, meu gestual, tudo isso precisa estar alinhado para que essa comunicação seja feita de forma efetiva. Se algum desses elementos estiver desalinhado, cara, causa uma ruptura. E nessa ruptura que as pessoas identificam como, putz, a desconexão, né, do rapport, né? O rapport cara, só você quebra. O rapport só se conecta só se você tiver tudo harmônico. Tudo alinhado. Tudo alinhado. Você tem que ser estratégico e intencional. Gabriel, quais são os erros principais que os corretores cometem na parte da comunicação, assim? O que você enxerga, cara? Como dono de imobiliária, né? Você que foi um cara aí que teve muito tempo como gestor. Olha, Jefferson, vou elencar alguns aqui. Tem vários, né, mano? Tem vários. O primeiro é você vender para o cérebro racional do comprador. Córtex frontal? Puta, cara, exatamente. Quando a gente vende para o neocórtex, cara, que num processo decisório é o último cérebro a ser consultado, cara, a venda ela tende a ser muito mais morosa, complexa, do que se a gente vender, ao invés de metro quadrado, acabamento, a gente vender para ele segurança, confiança, desejo, pertencimento. Esse é o Alexa, para. Pode falar. Quer participar do papo? Quer participar, mas pode continuar. Então, primeiro ponto é, a gente não tem que vender um produto através dos seus atributos técnicos. A gente tem que vender confiança, a gente tem que vender segurança, desejo e pertencimento. A gente vai usar os atributos técnicos para justamente potencializar esses outros pontos. Essa é a primeira questão que eu vejo muito corretor se apegando. Você acha que a venda é quantos por cento emocional e quantos por cento racional? Olha, o que eu posso te dizer é em relação a estudos do processo decisório dentro do nosso cérebro. Nosso cérebro ele é dividido em 3 unidades cerebrais, que são cérebro reptiliano, que é responsável pelo nosso instinto. Se eu pegar, levantar e dar um tapa na mesa, você vai se proteger. Isso daí é seu instinto, falando mais alto, seu instinto de sobrevivência. Respiração, fome, sede. Segundo cérebro é o límbico, que é emocional. Isso daí você vê nos mamíferos, nos cachorros, nos gatos, felicidade, tristeza. E aí nós temos o terceiro cérebro, que é o neocórtex. Que aí ele é responsável por nos permitir ocupar o topo da pirâmide no ecossistema que nós habitamos. Que é o que é responsável pelo nosso pensamento abstrato, pela escrita, pela fala. Tá? Partindo dessa premissa, eu te devolvo a pergunta. Qual é o peso em percentual do cérebro racional numa tomada de decisão? Mínima. Mínima. De 5% a 12% apenas. Eu falo que era 10%. Cara, olha, você cravou ali na média. Eu falo que 90% é emocional e 10% é o racional. É exatamente isso, Jefferson. Então, assim, quando a gente faz toda a construção da venda através de, essa região é uma região boa. Essa daqui é uma região que tem mercados. Essa daqui, imagina esse acabamento dessa parede, não entra nenhum ruído. Isso é uma coisa. Agora, quando você trabalha um storytelling de forma intencional, imagina você chegando numa sexta-feira à noite, você e sua esposa entram aqui nessa sala sem um ruído externo. Vocês estão fechados numa bolha, tomando um vinho, desfrutando da conquista de vocês. Você entende que eu falei sobre acústica, mas sem entrar no viés técnico? Sim. Eu contei uma história para eles. E é uma questão de growth, né? De experiência, né? Da pessoa entender que todo ser humano, ele gosta disso, né, cara? De ter essa experiência, né? As marcas, elas gastam milhões para proporcionar isso, né, cara? Cara, no final do dia, nós somos contadores de história. Inclusive, há uma herança primitiva nossa. Os Homo sapiens, eles conseguiram desenvolver dentro de comunidades justamente pela habilidade de sentar em torno de uma fogueira e compartilhar histórias, em trabalhar com o abstrato. Então, cara, isso daí tá no nosso DNA. A gente tem que explorar isso. Como usar princípios de PNL para melhorar o processo de fechamento de vendas de alto valor? Antes dessa pergunta aqui, eu até queria, porque eu lembrei de algo aqui. Quando a gente fala do aspecto emocional, a gente pensa que tem gente que separa, fala assim, investidor só pensa em números, investidor é exato. E eu sei que você já foi head da House, você já vendeu compacto, já vendeu apartamento para investimento. E mesmo assim, você tem como trabalhar o emocional, você não tem que trabalhar só números.
Os Porque números... a tomada de decisão, eu sei que pode ser, afeta pelos números. Mas o emocional também, o storytelling bem contado, ele influencia bastante também, né, Gabriel? Jefferson, imagina que a gente tem que vender segurança para esse investidor e os números são uma das formas de vender segurança para ele. Uma das. A outra é você contar uma narrativa. Por exemplo, entra um investidor interessado num imóvel específico. Se você apenas se atém ao produto e começa a desembestar, a vender para ele o produto dentro das suas motivações e percepções sobre o produto, cara, ele vai falar assim: obrigado, querido. Qualquer coisa eu entro em contato com você. Se você faz a qualificação desse cara para entender as motivações de compra dele e o que é importante para ele, você consegue construir uma narrativa muito mais poderosa, que você vai usar também os números para justificar. Também, não apenas isso, tá? Então, a minha sugestão, num cenário hipotético de um cliente entrar, um lead entrar com interesse no apartamento para investimento na Vila Mariana, é você perguntar para ele: por que você está procurando um imóvel para comprar? É uma pergunta tão simples, Jefferson, mas tão simples, que ninguém faz. E ela pode te gerar antecipar tantos contornos de objeção. Desarma muita coisa, né, Gabriel? Cara, o cara vai te entregar de bandeja, falar assim: ó, essas são minhas motivações e essas aqui são minhas objeções. Cara, construa a sua estratégia de forma a driblar isso daqui. É isso. Vamos lá então nessa pergunta: como usar princípios da PNL para melhorar o processo de fechamento de vendas de alto valor? Vamos lá. Eu gosto muito da técnica do rapport. O rapport é um termo francês que nada mais é do que você espelhar o comportamento do seu interlocutor. No seu caso, conexão, cliente. né? Direto. Gerar conexão. Como você gera conexão com essa pessoa? Ancorando estado de presença. Como eu faço isso? Respiro. Eu vou entrar numa reunião, Jefferson, eu vou entrar no podcast, eu respiro profundamente 7 vezes, inspiro e expiro bem devagar. Isso vai diminuir meu nível de estresse, vai ajudar a oxigenar meu cérebro, ou seja, vai me ajudar a organizar melhor as minhas ideias e vai me permitir ancorar o nível mais profundo de escutativa, que é quando eu não estou me atendo apenas ao que o meu cliente está falando, mas o que o corpo dele está comunicando. Então, me conectei com ele. Bum. Olha que você está querendo fazer rapport comigo, Gabriel. Repliquei Replicou. a postura. Por quê? Imagina que o ser humano, ele gosta de se conectar com quem é parecido com ele. Por isso que é importante a gente conhecer a nossa audiência, para falar para ele o que ele quer ouvir. Então, me coloquei na mesma postura que você. Comecei a te perguntar: cara, e Jefferson, o que você faz? Com que você trabalha? Eu trabalho com isso. Pô, que legal. E sua família? Pô, eu sou casado, tenho filhos. Pô, que legal. E qual que é o programa de vocês no final de semana? Olha o tom de voz. Ele até mudou o tom de voz. Você muda o tom de voz para equalizar com o do seu cliente. E aí nisso a pessoa ela começa a se abrir para você assumir o controle e a condução da conversa. Nesse momento, quando eu sinto que eu já estabeleci essa confiança com o meu interlocutor, quando eu sinto que eu já gerei essa confiança, eu posso fazer um pequeno teste que é mudar minha postura. Eu te garanto, dá 5 segundos, o seu cliente vai espelhar o seu comportamento. Ô Gabriel, eu sei que existem muitas técnicas. Escutativa, você falou. Praticar escutatória mesmo, né? E também, cara, eu lembro quando eu fiz coach, há muitos anos atrás, tem mais de 15 anos, eu fiquei meio neurótico na época, porque eu comecei a usar técnicas de detecção de mentira, aquela coisa toda, fazer espelhamento com todo mundo, fazer as perguntas poderosas, perguntas certas. Mas chegou um momento que a gente esquece, mas fica no nosso consciente, porque quando a mente expande, não tem como ela voltar. Você sabe, isso que você falou, cara, eu acho que foi chave, cara. Eu acho que todo vendedor precisa saber disso, Gabriel. O que você falou aí, ó, que é sobre a escutativa, é de você enxergar todos os sintomas que o cara tá expressando, não só na fala, porque o corpo fala, né? Eu costumo dizer que as palavras mentem, mas o corpo não mente, já. É isso. O corpo não mente. Isso é muito profundo, mano. É muito profundo. Então, eu até dou um exemplo aqui. Existe uma
uma teoria que é da universalidade das expressões, que é de 7 microexpressões que a gente não consegue controlar. E elas ocorrem numa fração de segundo. Você consegue captar muito rápido. Que são medo, surpresa, desprezo, nojo, felicidade. Então, o que acontece? Quando eu estou com o meu estado de presença ancorado, eu posso virar para o meu cliente e falar assim: você já ouviu falar sobre o bairro do Campo Belo? O que você acha do bairro do Campo Belo? Vamos supor que esse cliente ele tenha uma dificuldade inata em dizer não, em entrar em embate. Ele pode virar para você e falar o seguinte: pô, conheço, é um bairro legal. A microexpressão dele já demonstrou. Já demonstrou. Isso daqui é um sinal de desprezo. E não pela sua pessoa. É com a boca, mexeu com a boca do lado direito, é desprezo. Gerou desprezo. Só que você só consegue captar esse tipo de detalhe quando você está ancorado. Se você não está ancorado, se você está com os seus pés aqui, nessa sala, só que sua mente tá lá na sua casa, putz, deixei a minha janela aberta, vai chover hoje, cara, e se eu voltar na hora do almoço lá e fechar? Você não consegue, né, conectar, né? E aí o que acontece? O cliente falou para você que, gosto do bairro do Campo Belo, você vai pegar, vai começar a metralhar ele de ofertas no Campo Belo. O que ele vai falar? Querido, obrigado. A gente volta, qualquer coisa, eu te mando uma mensagem. Gabriel, tem como fazer espelhamento, o corretor falando pelo WhatsApp? O espelhamento, ele ocorre, assim, existem alguns níveis de espelhamento. Eu dei o exemplo aqui da linguagem corporal. Mas é um corporal. nível raso, né? De conversa pelo WhatsApp, não tem como o cara conectar. É muito complexo. Não tem como, né, Por cara? chamada de voz, você consegue. Sim, como? Eu acredito. Você entra no tom de voz dele, você faz perguntas genuínas e interessadas na vida dele, no que é importante para ele. Você consegue, às vezes, replicar alguns modismos que ele utiliza, né, algumas gírias. Então você consegue trabalhar numa ligação. Numa conversa de WhatsApp é muito complexo. Por isso que eu sou muito adepto da opinião de que a gente tem que puxar esse cliente, pelo menos, por uma ligação, por uma chamada de vídeo. O ideal sempre é o presencial. Sim. E Gabriel, é engraçado, mano, que o ser humano ele tá cada vez mais informal e de maneira mais pragmática. Ninguém tem paciência hoje de parar, de escutar. Você sabe que o único momento assim que eu desligo de tudo e eu consigo conectar com o ser humano é aqui no podcast, assim. Eu conecto às vezes, mas não vou falar que é o único, porque aí o pessoal fala, opa, como assim? Mas, cara, é interessante, cara. Isso aqui que a gente faz, de certa forma, é o que os nossos avós faziam, é o que os nossos pais faziam constantemente. De parar para conhecer a história de uma pessoa, conhecer a história de outra pessoa. E às vezes, a gente tá no dia a dia, tá relacionando com pessoas e a gente não tem isso, cara. De conexão mesmo, assim. Você já reparou isso? Que todo mundo vive, até o vendedor, cara. Os vendedores, a grande maioria, não sabe conectar, cara. E olha que loucura, Jefferson. Se você parar para pensar, durante as últimas décadas, muito se falou de modelo de negócio B2B, B2C, C2B. Cara, no final do dia, o modelo de negócio é age to age, que é humano para humano. Cara, por trás de uma marca, quem gere são humanos. Por trás de um mercado, quem compra são humanos. Então, assim, chega a soar ingenuidade a gente ignorar a conexão humana. A gente negocia o tempo inteiro, Jefferson, seja conosco mesmo, seja com os nossos cônjuges, seja com os nossos filhos, seja com nossos clientes, com os nossos fornecedores. A gente depende de pessoas o tempo inteiro para entregar os nossos resultados, independente de qual área da vida. Então, por que ignorar isso? Negocia e vende, né? O tempo inteiro, é os dois. O tempo inteiro. Você vende pra você quando você acorda e você fala assim, puta, hoje eu não vou pra academia. Sim. Tá frio. Cara, imagina, eu saio agora, eu preciso comer de manhã pra treinar. Porque se eu não como de manhã, eu vou ficar fraco. Se eu fico fraco, eu não consigo treinar. Mas se eu comer agora, eu não vou conseguir treinar de barriga cheia. Então eu não vou treinar de manhã. Ponto. Já vendi. Forte, mano. Em que ponto a emoção e a razão se equilibram na decisão de compra de um imóvel? E como o corretor deve se posicionar diante disso? Bacana. Porque a emoção e a razão é uma milícia, né? Eles militam, né? Mais uma vez, através de estudos, é claro que o nosso cérebro ele é muito mais emocional do que racional. Até o momento
até o momento da compra, você vai conduzi-lo muito com esses 2 pontos. Você vai equilibrar emoção e razão. Você vai vender confiança, vai vender segurança, vai vender desejo, vai vender pertencimento, muitas vezes utilizando números, informações concretas de mercado. Mas vamos lá, isso aí é legal que você entrou, mas eu quero, antes disso, Diga. vamos dar uma técnica pra galera aqui. Como que a galera transmite essa confiança? Porque não adianta o cara ter autoridade na questão, o cara ser muito bom, saber de números, saber do produto, saber destrinchar o produto, encantar o cliente, mas a comunicação visual dele. Você, antes de falar qualquer coisa, você é visto. O cara tem que ter pelo menos tem que estar bem arrumado. Tem que estar alinhado, assim. O que você acha que é o fator principal hoje Você já de ouviu uma falar, venda? Já ouviu falar que a primeira impressão é que fica? Sim. Isso é verdade. Na verdade, eu vou fazer uma pequena correção nessa frase. A primeira impressão não é a que fica. Mas você contornar uma primeira impressão ruim, cara, torna o processo difícil, de venda né? muito mais complexo. Você começa o jogo do relacionamento perdendo de 1-0. Então, primeiro ponto, quem é a sua audiência? Cara, eu tô vendendo um imóvel econômico? Eu tô vendendo médio padrão? Eu tô vendendo para investidor? Eu tô vendendo alto padrão? Beleza, entendi quem é a minha audiência. Cara, como essa audiência se porta? Como ela se veste? O que ela gosta de fazer? Cara, vou buscar espelhar isso dentro das minhas características. Cheguei, gerei uma primeira impressão de conexão. Por quê? O cara me vê como similar. Não adianta eu vender apartamento econômico usando smoking. E não adianta eu vender apartamento de alto padrão usando chinelo e regata. Você causa uma ruptura do minuto 0. Então, conheça a sua audiência e você se vista de forma adequada. Pronto, causou uma primeira boa impressão. Ótimo. Isso não vai te garantir nada, mas já te ajuda a começar o jogo de uma forma mais orgânica e fluida. Segundo ponto, a gente falou sobre ancorar estado de presença. Você tem que estar ancorado, você tem que prestar atenção no cliente. Você tem que estar com toda a sua intenção voltada para os interesses dele. Se você não pergunta para esse cara o que fazer, o que é importante para ele, por que ele está procurando um imóvel, por que é importante nessa região, você vai estar vendendo pelos seus motivos. Você vai vender porque você acha o imóvel bem localizado. Para ele não tem nada a ver isso. Então você tem que perguntar para saber as motivações dele e você vai construir sua narrativa em relação às motivações dele. Esse é o segundo ponto. Sim. Terceiro ponto. A gente não consegue transmitir confiança, Jefferson, se a gente não tem dentro da gente. A gente não consegue dar para o outro o que não está dentro de nós. Seja amor, seja confiança, seja felicidade. A gente não consegue. Como você desenvolve confiança de uma maneira rápida para entrar numa reunião? Essa dica é de ouro. É de ouro, corretor, presta atenção. Vou entrar numa reunião. Eu vou no banheiro 1 minuto antes. Eu vou ficar em pose de herói, olhando no espelho, com segurança, a mandíbula travada, todos os meus músculos contraídos, com segurança. É isso. Nisso eu vou respirando para ancorar estado de presença. Porque a confiança ela é um processo que pode vir de dentro para fora, ou seja, eu desenvolvo a confiança dentro de mim e eu consigo transmitir isso. Outra forma é, cara, eu não me sinto confiante. Então, vamos através do meu corpo, da minha fisiologia, criar um sentimento, uma emoção de confiança. E aí, para aquele momento, você vai sair daquele banheiro querendo fazer o negócio acontecer. Você consegue transmitir essa confiança, essa energia de confiança. Então, essa é uma técnica que eu utilizo muito. Antes de entrar aqui na gravação do podcast, fui no banheiro, fiz minha respiração, fiz minha pose de herói, saí preparado. Olha que legal, cara. E essa questão do ponto de emoção e razão, como que ela se equilibra na decisão de compra? A gente não falou muito aqui, né? Eu acabei cortando você, mano. Aí entra uma percepção muito pessoal, tá, Jefferson? Que é a seguinte: durante o processo da condução da venda, da negociação, a gente vai mesclando os dois atributos. A gente vai vendendo confiança muitas vezes através dos números. Só que na hora do fechamento, as perguntas elas têm que ser com viés emocional. Se você não fechar esse apartamento hoje, como você imagina a sua vida daqui a 6 meses? Pergunta poderosa. Pergunta poderosa, ela é simples, concisa, direta, objetiva, com foco na solução e no futuro. Calibrada. Calibrada. Ou tom de exclusividade.
se você não quiser comprar, eu não posso garantir para você que esse apartamento vai estar disponível amanhã. Também gerei nele é como se eu estivesse confidencializando para ele no tom de voz. Eu não posso garantir. Esse apartamento ele tem liquidez. É uma decisão que vai ser sua. Só que eu não posso me responsabilizar por isso. Então você entra mais no emocional dele na hora do fechamento para puxar pro fechamento. Quando você sente que já tá no ponto de agulha. Que esse cara, você já contornou todas as objeções e ele tá no ponto quente de fechamento. É nesse momento que você vai puxar ele através de atributos emocionais. Cara, eu queria entrar nisso aí, porque como tornar assim, a comunicação mais persuasiva ao ponto de não ser tão incisivo e nem ser manipulador? Porque tem muita gente que é manipulador e tem gente que às vezes cria narrativa forçando algo assim. Você já viu aquelas narrativas que o cara chega, o cara fica tão constrangido que o cara ele já se perde já. E isso é um aspecto assim que os bons vendedores têm isso, que é muito difícil falar não para eles. Já viu um vendedor que é muito difícil falar não? Seguramente. Só que aí entra numa questão que é a ética persuasiva. A partir do momento que você aprende sobre comunicação persuasiva, você tem uma responsabilidade ética muito grande. Que é você. E essa ética, essa moral, Jefferson, é uma das leis universais que estão dentro da gente. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Sempre quando você tiver dúvida, porra, será que eu tô vendendo pelo certo ou pelo errado? Olha pra dentro. Você vai encontrar a resposta. Você sabe, no fundo. Então, assim, beleza, entramos na questão ética, moral. Cara, esse é um apartamento que atende, de fato, as necessidades, os critérios, as motivações do cliente. Então, beleza. Então, aí sim a gente vai aplicar técnicas de comunicação persuasiva. Que aí entra oscilação de tom. Que foi o que eu fiz. Então, eu posso ser mais agressivo e falar assim, cara, esse apartamento ele entrega exatamente o que você está procurando. Todos os critérios são... Ou eu posso entrar num viés mais de confidencializar algo para ele, ó. Eu não posso garantir esse preço. E tem gente interessada. Se você quer liberar para o mercado, não tem problema nenhum. Então, você consegue fazer essa oscilação. Argumentos emocionais com argumentos racionais. E nisso você vai oscilando esse tom de comunicação. Toda essa parte de comunicação persuasiva, a gente tem que entender que ela já parte da premissa de que foi estabelecida uma relação de confiança para com o vendedor. Que são aqueles passos anteriores que eu ensinei. Você gerar um rapport, você gerar uma conexão, interesse genuíno no cliente, espelhamento, gerei conexão. Contornei todas as objeções dele em relação ao imóvel, através de perguntas. Ele me trouxe perguntas, eu levei perguntas para ele que me trouxeram respostas. Beleza. Aí agora, na parte, no último terço da venda, é que a gente vai puxar para o fechamento e a gente vai usar a comunicação persuasiva, partindo da ética da persuasão. Vamos lá. O que é uma comunicação de alto impacto e como aplicá-la durante uma prestação do imóvel? Olha, eu vou chover no molhado porque, para mim, a principal característica de um bom vendedor, de um bom comunicador, é a escuta. Porque quando você escuta, você entende as motivações da compra daquele cliente. Se eu não sei as motivações de compra, eu vou vender pelos meus motivos. E aí, cara, eu posso falar sobre região, posso falar sobre valor de metro quadrado, posso falar sobre preço, posso falar sobre condição de pagamento. E ele pode estar, ó, Jefferson, ligando foda-se pra tudo isso. O importante pra ele do apartamento é que ele tá perto da casa da sogra que vai ajudar a cuidar dos filhos. Então, assim, eu preciso entender qual a motivação dele. E aí, entendendo, aí eu vou no ponto nevrálgico do cara. A escuta ativa, Gabriel, tem muita gente que às vezes conhece o termo, mas não pratica o termo. O que de fato é uma escuta ativa para você, sim, cara? Cara, a escuta ativa, ela parte de uma leitura e de uma compreensão não só do que o cliente está falando, mas do que o corpo dele está comunicando também. Por isso que você tem que estar ancorado. Sua mente, eu costumo dizer que sua mente tem que estar onde seus pés estão fincados. Cara, meus pés estão fincados nessa sala, minha mente tem que estar 100% aqui. Como eu faço isso? Respirando 7 vezes. Inspirando profundamente e expirando bem devagar. Esse simples exercício já me ajuda a ancorar. Ancorei. Cara, eu consigo agora olhar para você e entender se minha abordagem está sendo assertiva ou se não está sendo assertiva. Em alguns momentos eu senti, por exemplo, aqui falando da nossa dinâmica, que você dispersou, olhou para o lado. Eu mudei o meu tom de voz. Por quê? Porque aí, pum, já
traz já você. conecta de novo. Já conecta de novo. Conectou de novo, aí eu tenho alguns poucos segundos para, através do meu conteúdo, manter essa atenção que eu consegui puxar de volta. Sim. Entendeu? Mas eu só consigo perceber isso se eu tô muito presente. E a nossa mente, geralmente, a gente tá escutando o outro, só que olhando para dentro. Às vezes você percebe se a pessoa que não tá muito presente, ela tá com muitas afazeres, muita coisa na cabeça, ou passando por problemas emocionais, ou às vezes, talvez ela não conectou com você, né? Conectou às vezes com o interlocutor, né, que tá transmitindo a mensagem. Não tem como diagnosticar isso, né, Gabriel? Você acha que existe alguma forma de criar algum mecanismo de você ter uma escutativa e direta, assim, de chamar a atenção? Como que você cria mecanismo, assim, para a pessoa parar mesmo para ouvir? É engraçado, cara, que esse dia eu tive uma experiência. Eu liguei para uma cliente e eu falei por causa de um corretor que ela estava no processo já de fechamento. Eu falo que toda vez que vai mandar proposta, fechamento, tem que ligar ou tem que chamar para visita. Não pode fazer algo assim superficial. E eu liguei para essa cliente, ela falou assim, aí o corretor falou, não posso falar agora. Aí eu peguei o telefone, eu falei, eu queria conversar com você rapidinho e vai ser 5 minutinhos. Eu fui bem sincero, e eu sei que ia demorar mais. Sabe quantos minutos foi? 30 minutos. Ela falou que não poderia falar, mas ela aceitou depois. Eu não sei o que eu falei, eu fui natural, fui tranquilo, conversando, tirei todas as dúvidas dela em 30 minutos. Então, às vezes a gente não consegue mapear isso. A gente não consegue enxergar. Mas pelo o seu conhecimento, né, quando você transmite autoridade, eu acho que você conecta também. E quando a pessoa sabe quando tá mentindo, quando você fala bem, ninguém precisa falar nada, né, Gabriel? Cara, assim, ninguém é besta. Ninguém é besta. Cara, e outra coisa, ninguém passa impune pelo filtro do tempo. Sim. Você consegue mentir para uma pessoa por muito tempo ou para muitas pessoas por pouco tempo. Sim. Não tem como. Dito isso, cara, não tem como a gente entender de forma simples se a pessoa tá fechada naquele momento, tá irritada por algo que você falou, ou se ela tá com a cabeça dela a milhão por conta de outros problemas de saúde, problemas financeiros. Não tem como saber disso. O que a gente consegue perceber através da linguagem corporal cara, a pessoa tá aberta para o que eu tô falando ou não tá. Ou não tá. Então, cara, tamo aqui, ó. Fechado total. Ó, tô com o corpo inclinado para trás. Tô fechando, eu tô me protegendo aqui da sua aproximação. Cara, não tô interessado. Tô aqui com você, mas, cara, tô aqui mexendo no celular, tô com a perna cruzada, então, tô fechado. Não necessariamente, você tem que analisar o contexto de forma geral, para chegar numa conclusão. Às vezes é a forma da pessoa ser, né? Às vezes a pessoa tá sentada e ela tá super interessada. Sim. Às vezes ela tá com a perna cruzada, mas ela tá mexendo no celular, ela tá irritada, tá olhando pro lado, tá... Bom, então beleza, então tá... Cara, você sente isso. Aí, o que você tem que fazer é tentativa e erro. Putz, cara, será que a minha abordagem não tá sendo efetiva? Então eu vou mudar a minha abordagem. Eu vou mudar minha direção. Cara, não foi efetivo também? Eu tento mais uma vez. Até você entender que talvez não seja o problema você. Seja algo externo. Entendeu? Sim. Gabriel, como lidar com objeções de forma assertiva e estratégica no momento da negociação? Cara, você só vai saber as objeções se você fizer as perguntas certas. Então é muito importante que você mapeie antes de entrar numa negociação ou numa visita, que você, com seu conhecimento de mercado, já mapeie as perguntas fundamentais que você precisa fazer para absorver essas objeções. Porque às vezes um determinado produto, Jefferson, ele já tem as objeções que o mercado vai trazendo. Então você já consegue ir montando um banco de dados de objeções. Então você consegue se antecipar isso perguntando para o cliente. Tá? Esse é um primeiro ponto. Pergunto para o cliente ou, mais uma vez, o mercado já traz esses bancos de objeções e eu já consigo ir construindo a minha narrativa, contornando essas objeções ou respondendo a elas. Porque você economiza tempo de todas as partes. Então, são duas formas distintas de você colher objeções. Mercado, profissional. Mas mercado e pessoal, você perguntando para a pessoa. Dito isso, você tem que ter um poder de narrativa para contornar essas objeções. Sim. É isso que você tem que fazer. Se você já conhece as objeções, você tem que ser estratégico em contorná-las.
Querido, eu queria entrar agora com você aqui na questão do posicionamento, do brand mesmo, assim, pessoal para corretores, gestores. Eu acredito muito, assim, Gabriel, que a gente está entrando numa era bem gourmet, tá bem gourmetizando o mercado, assim. O pessoal tá muito, essa questão de posicionamento digital. Mas o que eu queria te perguntar aqui, quais são os primeiros passos para um corretor construir uma marca pessoal sólida e autêntica? O que o cara precisa fazer para o cara se tornar um objeto de desejo, as pessoas querendo comprar dele, né? Transmitir essa questão da autenticidade, né? Não ficar imitando ninguém, porque todo mundo imita todo mundo. Né? O que a pessoa tem que fazer para destacar? Você entrou num ponto chave, que é uma palavrinha que é autenticidade. E autenticidade, corretor, preste bem atenção. Não é aquela pessoa que é grosseira e fala, não, eu não sou grossa, eu sou autêntica. Não é isso. Autenticidade é você entender os seus pontos fortes e potencializá-los. É isso que vai te tornar único e insubstituível. Então, imagina que você olhou para dentro, descobriu que eu tenho 3 pontos muito fortes. Cara, como eu posso potencializá-los na minha imagem de acordo com o objetivo do que eu quero transmitir? Então você precisa entender o que você quer transmitir, para quem você quer transmitir. Cara, eu vou trabalhar com imóvel de alto padrão. Tudo bem. Quais são as minhas 3 principais características? E aí você pode pegar tanto uma percepção interna, quanto a percepção geral das pessoas que orbitam em volta de você. Vou potencializar isso na minha imagem. Isso vai já te tornar único. E aí, você se tornando único, as pessoas vão se conectar com você, não pelo produto que você está vendendo, mas porque elas se identificam com o seu porquê. Elas se identificam com os seus valores. Elas se identificam com a sua forma de comunicar. Ô Gabriel, eu falo assim que tem corretor que eu acho que não tem amigo, cara, pra dar um feedback pro cara, pra poder falar assim, cara, você tá errando aí, os seus conteúdos tá muito ruim. E eu vejo também as mulheradas, assim, tem muita mulher, cara, que também que não tem amiga, cara, de chegar e falar a real, bater a real, falar assim, ó, cara, sua roupa que você tá usando aí tá sendo muito vulgar, você tá mostrando, você tá querendo transmitir uma coisa sexy, né? E tipo, posicionamento, cara, é uma coisa que a pessoa vai construir carreira, que é pro resto da vida. Se ela começar a usar roupa sexy, vulgar, ela vai alcançar só um nicho de pessoas que talvez ela vai construir a carreira dela embasado naquilo ali. Ela não vai alcançar, ela não vai ter um leque, né? E você já viu isso, cara, acontecer no mercado? De muita gente assim, errando nessa questão de posicionamento, de brand. Você já viu ou eu tô falando abobrinha aqui? Cara, você tá falando uma grande verdade. E aí entra na questão da primeira impressão. Cara, você já causou um ruído e uma ruptura que ali vai ser difícil você estabelecer confiança com esse cliente. Não é impossível, mas é muito mais difícil. Então, assim, eu trabalho muito isso nas minhas mentorias individuais. Da gente entender, cara, qual o seu objetivo? Que tem que ser um objetivo mensurável, temporário, temporal, factível, atingível e relevante para você. Cara, é uma frase. Eu quero vender imóveis, quero me reposicionar como um corretor autoridade em mercado de luxo em 60 dias. Tudo bem. Então a gente vai pegar o seu código da autoridade, que é quais são suas chaves de autenticidade. Como a gente consegue potencializá-las dentro desse objetivo. E aí a gente vai te moldando, cara, tanto o seu arquétipo de comunicação, para você ter uma consistência na sua forma de comunicar. Porque quando você se comunica de uma forma consistente, você gera previsibilidade. E nesse contexto específico, previsibilidade gera confiança. A pessoa sabe o que esperar de você. Então, cara, definir meu arquétipo de comunicação, definir com quem eu estou comunicando, como eu vou me vestir, agora a gente vai começar a criar consistência nisso. Eu queria entrar num aspecto com você, cara, principalmente de arquétipo agora, porque o brand hoje, ele tá muito relativo para muitas pessoas. A internet é uma terra de cego, assim, as pessoas querem ser relevante na internet, independente dos princípios, dos valores, ela vai fazer de qualquer coisa para poder viralizar. Eu vejo assim, cara quebrando vários princípios, mentir, criticando o outro, porque é conteúdo de polêmica que gera engajamento, né? E os caras não tá nem indo pra brand, não tá nem indo pra nada. Mas o que você acha, cara, que isso na construção de valor? Eu vou dar um exemplo aqui, cara. Eu vou ser bem direto, não sei se eu posso falar, porque é ruim, porque é até processo, né?
Mas eu ia. Deixa eu ver se eu falo. Você vai saber, eu vou falar entre linhas aqui, você vai saber. Um cara que foi candidato a presidente da República aí. Ele se tornou um dos memes mais do Brasil aí. Depois ele conseguiu recuperar de ser um cara que todo mundo estava em roda. Ele estava classificado entre os 3 mais mentirosos do Brasil. Que era tinha um primeiro lá, tinha o segundo e o terceiro. Mas depois ele conseguiu mudar a forma dele, sentir o cara mais amado por questão lá do Sul, aquela coisa que aconteceu. Você sabe quem que eu tô falando, sabe? Mais ou menos. E aí esse cara mudou o posicionamento dele. Mas você vê que foi um posicionamento muito agressivo, assim, de estabelecer uma marca, mas ele conseguiu mudar. Isso não é pra qualquer pessoa, né? Cara, é a dor do crescimento. Se você olhar nosso corpo ele é cheio de estria. Por quê? Porque crescer dói. Às vezes, para você crescer, você tem que mudar, cara, você tem que abandonar antigos padrões. Então, se ele sentiu que ele estava se comunicando de uma forma agressiva e, consequentemente, isso estava impactando nas relações dele, nesse caso, profissionais, diplomáticas, cara, então, vamos mudar de posição, vamos mudar de direção. E aí o cara olhou. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Recentemente a gente se confrontou com o nosso pastor mirim, o Miguel Oliveira. Eu vi. Não vou entrar nos méritos éticos, morais da questão. Mas ele, de forma intuitiva ou sendo orientado, ele conseguiu gerar uma percepção muito forte de autoridade. Como? Sim. Ele é um cara que se veste de terno e de gravata. Primeiro ponto, nós somos educados socialmente a acreditar que uma pessoa de terno e gravata é uma pessoa que tem relevância. É uma pessoa que tem experiência. É uma pessoa séria. É uma pessoa que tem status. Gel no cabelo para trás. Anel de ouro no dedo mindinho. A construção da imagem dele é uma construção para gerar percepção de autoridade. Fora isso, ele tem um discurso agressivo e muito autoral. Ou seja, ele tem emblemático. Um diferencial que as pessoas se conectam com ele. Nisso, cara, você gera uma percepção de autoridade. Outro exemplo que eu vou dar, não sei se você chegou a ver, mas é muito recente, tem uma influenciadora chamada Virgínia Fonseca. Eu vi. Que ela foi convocada para a CPI das bets, para depor em relação à publicidade que ela fez para algumas marcas de bet. Sim. E a Virgínia, ela é conhecida pelo arquétipo do sedutor, que está muito presente nas marcas de luxo, Dior, Chanel. Ela sempre está maquiada, elegante. E ela compareceu à CPI para depor com um moletom, com o rosto da filha dela, um copo Stanley rosa, sem maquiagem e com óculos. Qual foi a estratégia dela, Jefferson? Humanizar de forma humilde, simples, família. Cara, ela utilizou de um arquétipo, primeiro, do comum, que é muito usado pela Havaianas. O que a Havaianas faz? Ela teve uma linha de comerciais que ela pegava pessoas famosas e colocava em situações corriqueiras do nosso dia a dia. Então, ela desceu no nível da audiência dela, para gerar conexão, para olhar no olho, no mesmo nível da audiência dela. É bem assessorada, né, Gabriel? Puta! Segundo, o arquétipo do inocente. Cara, o rosa, na nossa cultura ocidental, psicologia das cores isso, ele remete à pureza, à inocência. Então, a imagem da filha, com o contorno rosa, o copo Stanley rosa, sem maquiagem, em um determinado momento, ela avança no microfone como se fosse o canudo do copo Stanley. E, assim, é perceptível que não foi algo natural, foi algo pensado para gerar essa percepção de inocência. Tudo isso para você gerar uma conexão com a audiência. Isso é se comunicar de forma estratégica de acordo com o seu objetivo. Ela definiu um objetivo ali e ela se moldou de acordo com isso. Gabriel, como que você acha, meu irmão, que o corretor ele tá conseguindo transmitir a marca dele ali, o brand, assertivo ou não? Olha, tem uma técnica que é super interessante que até o Arthur Bender, que é um especialista em posicionamento de marca pessoal, traz, que é a seguinte. Você vai se fazer a seguinte pergunta. Se eu fosse um carro, qual eu seria e por quê? Você vai escrever lá o modelo do carro, ou qual a categoria do carro, a marca do carro e o porquê. Você vai pegar essa mesma Mas não pergunta... pode sabotar não, cara. Não, cara, vamos lá. Tem que ser real. Você tem que
Você tem que ser intencional, você tem que escrever em relação ao que você acredita que você está transmitindo, ao que você quer transmitir. E você vai fazer a mesma pergunta para 3 grupos distintos. Grupo 1, familiares. Grupo 2, amigos. Grupo 3, pessoas um pouco mais distantes. Talvez aí um primo, um colega de trabalho, tá? Que eles vão responder sobre você. Você não vai passar para eles a sua autopercepção, tá? Eles vão te responder qual modelo eles acham que você seria e por quê. Depois você vai fazer o que a gente trabalha, que a gente chama de dissonância cognitiva, que é, você vai cruzar para entender se a sua autopercepção sobre o que você está transmitindo é a mesma que os seus interlocutores estão decodificando. E aí você vai entender, porra, se eu falo que eu me vejo como um Porsche e a percepção média de que você é um Gol, cara, você está se comunicando de forma errada. Se você se vê como um Gol e as pessoas te veem como Gol, cara, você está comunicando de forma assertiva. Mas aí eu te pergunto, é isso que você quer transmitir? Ou não? Você quer transmitir que você é um Porsche? E aí, em cima disso, essa é uma analogia simples para você entender a efetividade da sua comunicação. E também tem um outro efeito colateral, que é o seguinte. Se você percebe que há muitos adjetivos que cabem no mesmo grupo, por exemplo, putz, é uma pessoa confiável, é um carro confiável, é um carro seguro, é um carro consistente, e isso não estava na sua autopercepção, são características que você pode trabalhar assim para potencializar, isso está dentro de você. É isso que você transmite para as pessoas. E no mercado imobiliário, como em qualquer segmento, é importante você transmitir segurança e confiança. Então, por mais que não esteja na sua autopercepção inicial, você pode pegar esses atributos, sim, e potencializar dentro da sua construção de imagem pessoal. Profundo isso, hein, mano? É legal, né? Muito joia. E é interessante, cara, que se você falar para as pessoas, falar de maneira correta, né? Verdadeira, você vai descobrir rapidinho, né? Qual o arquétipo que você vai usar e qual forma que você vai comunicar na internet, né? Cara, eu sempre antes de começar uma mentoria, eu passo um formulário para entender perfil comportamental, perfil temperamental, arquétipos de comunicação inato, como está a roda da vida, como estão os níveis de consciência, para a gente entender quais são suas características inatas e potencializar de acordo com o seu objetivo. Muitas é ferramentas. Muito importante você se autoconhecer nesse processo. Ô, Gabriel, eu queria entrar com você aqui nas perguntas sobre estratégia e também sobre desenvolvimento pessoal, mas eu tenho uma parte do programa aqui, que quando vai chegando pro final, a gente entra nessa parte. Pô, já tá indo pro final, bicho. Não, tá, é gostoso, né, mano? A gente pode conversar aqui muita coisa, mas eu quero entrar nessa questão... Vai ter que ter parte 2, hein, bicho? Vai ter que ter. E eu quero, Gabriel, entrar muito no aspecto também de desenvolvimento pessoal, porque eu sei que você é um cara ambulante na questão do desenvolvimento pessoal, você já fez várias formações aí, de PNL, coach, né? Já escreveu livro baseado nisso. Eu preparei algumas perguntas aqui. Como que a leitura e o estudo constante sobre comportamento humano influencia a sua prática com profissionais do mercado imobiliário? Puta, cara, essa é uma pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder, que no final sempre vai ser sobre relações humanas. E isso nenhuma inteligência artificial poderá substituir. Sempre nossas interações diárias são com humanos. Então, quanto mais a gente entender motivações, medos, frustrações, desejos dos seres humanos, mais efetivo nós seremos em falar para eles o que eles querem ouvir. Ou concatenar a minha ideia com a ideia desse ser humano. Então, assim, eu sou um adepto da leitura, leio uma média aí de 20 livros por ano, porque eu acredito muito que se a gente fica parado, o mundo vai continuar girando. Então, se a gente não lê, se a gente não estuda, cara, na verdade não é que a gente está parado, a gente está andando para trás, porque o mundo vai continuar girando. E alguém vai ler, e alguém vai te passar. Então, consuma conteúdo de valor, entenda com quem você está conversando, entenda sobre as motivações dos humanos, seja intencional na forma de comunicar. Como que os corretores podem adaptar a comunicação ao perfil de cada cliente, usando princípios da neurociência? Vamos lá. Um cliente tem 2 perspectivas que você tem que analisar aí. Primeiro, gerações. Cara, quantos anos tem esse cliente? Ele é um cliente que é uma senhora de 65 anos ou ele é um influencer de 22? Você tem que adaptar a sua comunicação em relação a isso. Então é muito importante que você entenda quais são as motivações e comportamentos da geração X, dos baby boomers, dos millennials, da geração Z.
Esse é um primeiro critério. Segundo critério é socioeconômico. Eu tô lidando com um cliente que tá buscando para comprar, para investir, ele tá buscando um apartamento para morar com a família de alto padrão ou ele tá buscando um econômico? E aí, partindo disso também, eu vou me adequar. Eu vou me vestir de uma forma coerente com essa pessoa. E ainda tem um ponto muito interessante, que é o seguinte. Hoje, em uma fração de 10 segundos, eu consigo acessar 3 redes sociais sobre o Jefferson, que eu consigo entender qual que é a bebida favorita do Jefferson, qual que é a formação do Jefferson, qual que é o histórico profissional dele, qual que é o esporte dele, quais são os hobbies dele. Cara, consigo entender, de certa forma, quais são as frustrações do Jefferson. De maneira muito rápida. Muito rápido. Com tudo isso, de uma forma extremamente simples e assertiva, eu consigo me conectar com ele. Forte isso, mano. Em um cenário cada vez mais digital, como equilibrar a comunicação presencial com a virtual de forma eficaz? Sendo consistente. A pior coisa que pode existir é você ser uma pessoa no digital e uma pessoa fora do digital. Cara, eu quero entrar agora nessa parte corriqueira aqui do programa, que a gente sempre fala para o corretor de imóveis, que eu acho que ele é o maior ativo do mercado imobiliário e eu gosto de dedicar esse tempo aqui para eles, para os gestores também, para quem respira o mercado imobiliário. Eu quero te perguntar, de bate-pronto agora, tem que ser uma resposta bem sucinta, rápido. O que é um bom corretor para você? É um corretor que vende pelas motivações do cliente, né? Não por suas motivações. O que é um bom gestor? É um gestor que gera um ambiente de segurança psicológica para os seus liderados. O que é um bom diretor de vendas? Você já passou por todas essas cadeias, né, mano? Um diretor de vendas, na minha opinião, ele é um cargo extremamente resolutivo. Ele tem que desatar os nós das negociações. É isso. E o que é, Gabriel? Agora, uma pergunta de alta análise, eu acho que você não está acostumado com ela. Poucas pessoas... Vai me pegar na curva agora? De introspecção, né? Quem é o Gabriel não é o que você faz, mano. Não é o que você executa todo dia, mas o que você trabalha também. Mas é o que você vive. Quem de fato você é. Não é o que você vive também, não. É quem você é de fato. Quem é o Gabriel? Cara, que baita pergunta. Olha, é interessante porque, de fato, é o tipo de pergunta que a gente não recebe no dia a dia e que provoca uma reflexão. A gente não está habituado a receber esse tipo de abordagem. Cara, eu sou um cara que está em busca constante de ser a minha melhor versão, de aprender, de evoluir moralmente, espiritualmente, e que, cara, meu grande objetivo é chegar lá no final da vida, olhar para trás e falar, cara, eu me orgulho do que eu fiz. Esse é o Gabriel. Então, assim, todos os meus hábitos, todas as minhas decisões diárias passam por evolução moral e espiritual e de chegar lá na frente e me sentir orgulho do legado que eu deixei. Profundo, mano. Agora, Gabriel, você tá apto a responder essa próxima aí, que foi uma pergunta que é legal, que tem gente que às vezes trava, sabia, nessa pergunta? Mas eu queria te perguntar, mano, qual foi o pior momento do Gabriel no mercado imobiliário? O pior momento, assim, que você teve que gerar muita resiliência, que você teve que aprender muito? Porque às vezes as pessoas olham pra gente assim, Gabriel, e falam, o cara passou por isso, o cara tá falando aí coisa aí com abobrinha, groselha que tá falando, mas ninguém sabe, né? E você, cara, tem uma mensagem, eu já te falei isso várias vezes, eu vou continuar falando, cara, que a sua mensagem é diferente, cara. Você não consegue... Muito obrigado, cara. É diferente, assim, você é um cara que eu percebo muita verdade, assim, cara, e você entrou no nicho, cara, que é super importante pro mercado e o mercado, às vezes, não valoriza isso, sabe? Essa questão, assim, de comunicar bem, de falar bem, porque às vezes as pessoas pensam assim, o cara é da lábia, é manipulação, as pessoas confundem, mas não é, cara. É você entender as pessoas, entender o ser humano, como que o ser humano é, né? E eu queria te perguntar isso, cara, assim, qual foi o pior momento do mercado imobiliário, o que você ressignificou, o que você aprendeu, o que você pode falar para nós? Cara, eu tenho alguns para elencar, mas março de 2020, eu era uma imobiliária especializada em imóveis comerciais. Eu tinha uma empresa que fazia gestão de espaços de coworking. Entrou o lockdown. O primeiro perfil imobiliário que foi desabitado foi o comercial, sem qualquer tipo de previsão, qualquer perspectiva ou previsão de retomada.
Coworking é a mesma coisa. Então, assim, minhas duas fontes de sustento, elas foram de tudo ao nada. Foi nesse momento que eu entendi o movimento do mercado imobiliário. Existia aí uma tendência ao home office, então as pessoas mudando para o interior, em casas mais espaçosas, que comportassem todos os componentes da família habitando a casa ao mesmo tempo, e aí eu migrei para o alto padrão residencial. Então, foi um momento em que eu me vi sem chão, vivi o que eu costumo dizer dos meus 10 minutos de putice e de consternação, e cara, falei, bom, agora vamos para ação, para onde eu tenho que ir? E aí eu quero deixar até uma mensagem em relação a isso, o Jefferson, que é um livro do Ray Dalio que chama Princípios, que eu acho excelente. É um livro que o Ray Dalio ele fundou uma empresa que foi a sexta maior do mundo em determinado momento, que chama Bridgewater. E aí no livro ele fala dos princípios pessoais, do trabalho e da economia que nortearam todas as decisões dele. E um desses princípios é, ao invés de você ficar despendendo energia, conjecturando como as coisas deveriam ser, gaste a mesma energia para entender como as coisas são e como eu vou atuar de forma efetiva nesse novo contexto. Cara, foi o que eu fiz. Vivi minha putice, vivi minha constranção, minha tristeza. Forte, hein, cara? E, cara, beleza. Entendi. Agora, cara, qual que é o novo contexto? É pra lá que eu vou. Cara, isso aí é interessante, né? Porque às vezes as pessoas querem tentar mudar o mundo, mas o mundo ele não vai ser mudado, cara. As pessoas querem ter resoluções pra tudo, mas não vai ter resolução pra tudo, né, Gabriel? Tem que aceitar e tentar adaptar os seus princípios e os valores, né, Gabriel? Cara, Lavoisier falou, nada se cria, tudo se transforma. Então, cara, olha pro contexto, qual que é a demanda atual, o que as pessoas já vêm fazendo, o que eu posso fazer que hoje é uma demanda atual, só que aplicando a minha personalidade, a minha autenticidade, o meu código da autoridade. É isso que você tem que fazer. Pegar algo que o contexto demanda e realizá-lo à sua maneira. Manão, quais são os sinais de que um corretor está se comunicando de forma ineficiente? E como corrigir isso, cara? Eu sei que a falta de resultado, ela demonstra isso. Mas eu acho que não é só o resultado, cara. Às vezes o cara é muito bom, o cara tem até resultado, mas a comunicação dele não é boa. Ô Jefferson, eu vou te fazer uma pergunta. Quantos corretores com um conhecimento técnico, um conhecimento de mercado absurdo, você viu ou desistirem do mercado, ou perderem aquele punch, aquela força, em detrimento de ver um cara que não tinha o mesmo conhecimento de mercado, que não tinha o mesmo conhecimento técnico, vender muito mais por saberem se comunicar de forma assertiva. Vários. Cara, esse é o principal exemplo. Então, se você tá olhando pro lado e tá vendo um cara que você reconhece... E a gente sabe, Jefferson. A gente olha pra pessoa e fala, porra, cara, como esse cara tá vendendo do jeito que tá? Eu já vi gente... Eu tinha a minha melhor corretora antes da imobiliária, a que mais falava errado. O que você via de diferente nela? Iniciativa, talvez? Determinação, muito atitude, apetite, muita sede de fazer acontecer, mas comunicação... que eu falo, cara, eu tinha vergonha às vezes de falar assim. Não tenho vergonha de falar isso agora, mas eu falo assim, cara, não é exemplo a ser primeira, cara. Às vezes eu falava para algumas pessoas assim, mas eu sei que é ruim falar isso. Mas a comunicação dela era desprovida. Cara, então ela trabalhava muito com uma força de execução, de meter as caras. Porque muitas vezes também, cara, o que acaba distinguindo uma pessoa que tem uma performance acima da média, além da estratégia, é muito mais execução. Não adianta nada você ter uma puta de uma estratégia se você não, cara, for pras cabeças. Se você não ligar, se você não tiver, cara, resiliência, se você não aguentar a porrada. Rock Balboa fala isso. A vida não é sobre quanto você aguenta bater, mas quanto você consegue apanhar e continuar de pé. Então, cara, às vezes essas pessoas são as que conseguem aguentar por mais tempo. Como a gestão da marca pessoal pode ajudar corretores a criar um funil de venda mais qualificado? Eu acho que o primeiro ponto é você saber o que você quer vender. Você precisa entender, cara, qual que é o tipo de produto que se encaixa melhor com o seu perfil. Eu sou um cara que eu gosto do residencial de alto padrão. Eu me identifiquei com esse nicho. Mas isso não quer dizer que um corretor que é especialista em popular
não possa vender muito mais do que eu e ter uma receita mensal muito maior do que a minha. Então é importante você entender qual que é o nicho dentro do mercado imobiliário que eu mais me identifico. Cara, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Porque, primeiro, não vai soar como forçação. Vai ser algo natural. Você vai ter uma tendência muito maior a se conectar com as pessoas de forma mais genuína, porque você vai se colocar no mesmo patamar, do mesmo nível dela, vai falar sobre o que elas gostam. Então tende a ser uma venda muito mais orgânica. Então eu começaria por aí, cara. Entender qual que é o submercado imobiliário que eu mais me identifico. Qual o conselho que você daria para um corretor que deseja sair do anonimato e se tornar referência no seu nicho? Primeiro, defina seu porquê. Cara, qual o seu porquê? Nos dias frios, nos dias que, cara, a motivação te sabotar e você não tem a motivação para se apegar, cara, qual o seu porquê? Por que você vai em frente? O seu porquê, ele vai ter o pra quê. Ele vai ter o pra quê. Ele vai ter o porquê, o pra quê, pra quem. Então, assim, definir o meu porquê, cara, então agora como eu consigo transmitir através das minhas características pessoais esses valores do meu porquê. Tem até uma história rápida que eu vou contar. Eu prometo que eu não vou me estender. Não tem nada não. Martin Luther King, em 1965, ele juntou 250 mil pessoas numa praça. Sabe quantas dessas pessoas foram lá pelo Martin Luther King? Nenhuma, cara. Sério? Elas foram por elas mesmas. Pela liberdade, o grito da liberdade. Por quê? Porque o Martin Luther King, ele defendia valores, que as pessoas se conectavam a esses valores e elas foram lutar por esses valores. Não foram pelo Martin Luther King. Você entendeu? Da causa, né? A causa era mais importante, né? Elas se conectavam com a causa. Então o Martin Luther King começava: eu tenho um sonho. Cara, e esse sonho, as pessoas se conectavam com esse sonho. Discurso mais forte, né? E elas foram, e elas estiveram 250 mil pessoas lá por elas, para lutar pelo que elas acreditavam. Qual que é a diferença entre a Apple e Motorola, Samsung e tudo mais? Cara, a Apple, ela consegue criar uma comunidade de usuários que não trocam o iPhone por nada, porque ela tem um porquê. Ela não vende apenas uma tecnologia de ponta. Isso daqui ela também vende. Ela vende pertencimento. Então assim, cara, qual o seu porquê? Quais são os valores que você tem enraizados em você e você quer conectar com as pessoas que têm o mesmo valor? Esse é o primeiro ponto que você tem que pensar. Profundo. Gabriel, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Você é um cara iluminado, dá pra perceber. Você tá numa... Eu creio que... Talvez você não entenda isso que eu vou te falar agora, mas eu percebo, Gabriel, que você tá num momento, assim, de evolução, cara. Muito grande, assim, sabe? Porque você é um cara que... Você não se acomoda com nível raso, assim. Dá pra ver nítido, assim. Conversar com você é uma enciclopédia, assim. Por estudo, por vocação, assim. Você é um cara que você sempre tá querendo crescer. E você transmite isso, cara. Transmite com propriedade. Eu tenho certeza aí que você vai marcar muitas vidas. Você foi chamado para marcar vidas. As pessoas vão reconhecer e vão lembrar de você, porque você está construindo algo forte mesmo. A sua marca é forte, a sua forma de falar é forte. Então, eu fico lisonjeado e grato, cara, por ter pessoas como você aqui. Cara, eu tô até emocionado, tô arrepiado aqui, cara. Obrigado pela sua fala, de coração. Eu que agradeço, cara, o seu convite, a sua confiança. Agradeço por me dar acesso a essa audiência que, cara, eu entendo a dor do corretor. Eu sei, cara, que é difícil. Eu sei que tem dia que é foda. Que você fala, cara, onde eu vou me apegar? Cara, não tem nada acontecendo. Então, assim, eu entendo o que você está passando. E eu também acho que esse conteúdo pode te ajudar, sim, a mudar esse paradigma. Então, eu queria te agradecer por me permitir acessar a sua audiência, que é uma audiência de muito valor, e passar esse conteúdo. Porque eu acho que você está fazendo algo, Jefferson, cara, você está olhando para um público que é o principal embaixador do mercado imobiliário. É o corretor. Esse cara, ele tem um poder de aquecimento da economia muito forte. Você está educando esse cara. Então, parabéns, o que você está fazendo é algo muito grande. Sim. Então, participar disso, ser convidado para fazer parte disso, cara, é motivo de muito orgulho da minha parte. Então, Amém. eu queria te agradecer, cara. Fechou, lindão. Valeu, irmão. Muito bom.
Deus abençoe, galera. E vamos todo mundo pro topo, rumo ao topo. Bora. Fechou? Beijão. Tchau, tchau. Staycast, o podcast do mercado imobiliário.